Shalom! Estamos mais uma vez aqui no nosso momento Pão do Céu para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da nossa reflexão de hoje é presos que não querem sair da prisão. Um certo dia eu estava fazendo uma visita em uma das prisões na cidade do interior do Mato Grosso do Sul e quando entrei no local onde estavam os presos, alguns vieram ao meu encontro e disseram: "Pastor, ore para que Deus nos tire daqui." Um destes prisioneiros chegou mais perto de mim e disse: "Eu estou preso aqui injustamente, eu não fiz nada de errado. Estão cometendo uma injustiça comigo. Faça alguma coisa por mim, pastor. Fale com um advogado para vir aqui me tirar. O senhor também que acredita em Deus, peça a Deus para que me tire aqui deste lugar. Eu não aguento mais ficar aqui dentro desta prisão." Este ocorrido demonstra como os presos têm vontade de sair da prisão. Prisão é um lugar ruim de viver. Na prisão há companhias indesejadas, e a prisão é um lugar que priva as pessoas da liberdade. Ninguém, em são juízo, quer viver em uma prisão. Embora pessoas, em são juízo, não querem viver numa prisão, na mensagem de hoje eu quero falar sobre presos que não querem sair da prisão. Para falar sobre este tema, eu quero inicialmente ler um texto bíblico que está no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versos 16 ao verso 21, que, de acordo com a nova tradução da linguagem de hoje, diz o seguinte: Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali ele se levantou para ler as Sagradas Escrituras. E lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim: "O Senhor me deu seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vistas aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo." Jesus fechou o livro, entregou-o para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então ele começou a falar. Ele disse: "Hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir." Pois bem, esta leitura bíblica feita por Jesus na sinagoga de Nazaré foi uma profecia de Deus revelada através do profeta Isaías há aproximadamente 700 anos antes de Cristo. Esta profecia estava sendo cumprida naquele dia quando Jesus inaugurou seu ministério na Galileia, iniciando também ali a sua primeira pregação. Naquela ocasião, existiam vários escritos que faziam parte dos rolos de papiros sagrados. E Deus agiu no coração daquele ajudante da sinagoga para levar a Jesus justamente os escritos do profeta Isaías, onde tinha esta passagem, a qual relatava o que Deus faria através da pessoa de seu Filho Jesus Cristo aqui neste mundo. Jesus, de posse daquela escritura sagrada, fez a leitura e declarou aos presentes que ele era quem daria início ao cumprimento daquela profecia. Naquela profecia havia de uma forma muito clara a missão de Jesus neste mundo. E a sua missão, de acordo com a profecia, era de que ele traria as boas novas e que ele anunciaria liberdade aos presos e que também desse vista aos cegos, que desse libertação aos que estão oprimidos e que anunciasse que chegou o tempo em que o Senhor salvaria o seu povo. As boas novas ditas naquela profecia
se referem às boas notícias de que havia chegado o Salvador do mundo. Quando a profecia fala em dar vista aos cegos, esta palavra cegos no grego é a palavra tufios, né? E ela significa, além de cego, significa também mentalmente cego, que é o caso desta passagem. Jesus sabia que em todo o mundo e em todo o tempo haveria pessoas cegas no entendimento. Ele veio para curar esta cegueira e dar entendimento aos que o buscassem. Eu já citei em uma das mensagens recentes que Satanás tem cegado o entendimento de muitas pessoas para que não recebam e entendam o Evangelho de Cristo, que é as boas novas. Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios capítulo 4, versos 3 e 4. O texto lá diz: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Uma vez que estas pessoas continuam cegas à luz do evangelho salvador de Cristo, elas continuam presas nas garras de Satanás, e mesmo que Cristo já tenha aberto as portas das prisões para elas saírem de lá e se tornarem livres, elas não enxergam a porta aberta. Elas continuam ali presas, por não dar ouvido à voz de Jesus. Mas Jesus veio para curar esta cegueira. Jesus veio para que elas possam ver a porta aberta e saírem pela porta e seguir a Ele. Conforme a profecia, Jesus veio também libertar os oprimidos. No grego, a palavra libertar é a palavra aphesis, E esta palavra, ela significa livramento da escravidão ou prisão, e significa também remissão ou perdão de pecados, permitindo que sejam apagados da memória, como se eles nunca tivessem sido cometidos. E significa também remissão da penalidade. Pecados oprime. Pecado escraviza as pessoas. E Jesus veio para libertar as pessoas desta opressão e desta escravidão. Ele abre as portas, ele rompe com as cadeias do mal que prende as pessoas neste mundo. O texto aponta para isso de uma forma muito clara, e mais clara no verso 18 de Lucas capítulo 4, que diz: ele veio para anunciar a liberdade aos presos. Esses presos no original grego são denominados como cativos, e a palavra cativos no grego é a palavra aichapulotos, que significa um prisioneiro. Já na profecia de Isaías, lá no Velho Testamento, no hebraico, a palavra presos é akar, no hebraico, e ela tem o sentido de amarrados ou algemados. Então Jesus veio não somente para abrir as portas da prisão para que pessoas sejam libertas e passam a viver livremente seguindo a Ele. Ele veio também para arrebentar as cordas que amarram a pessoa na prisão. Ele veio para destruir as algemas que prendem. Ele veio para dar liberdade aos cativos. Aqueles que não vêm para Jesus continuam sendo prisioneiros de Satanás. A Bíblia vem sempre apontando que os que vivem no pecado são escravos do pecado e acabam sendo prisioneiros de Satanás. Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versos 25 e 26, ele diz: devemos corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Aqui Paulo deixa claro que devemos corrigir com mansidão aos que se opõem à verdade salvadora de Deus,
para que eles tenham a chance de se converterem e saírem da prisão em que Satanás os mantém, com fins de realizar a vontade de Satanás. Cristo veio justamente para libertar estes prisioneiros, esses cativos, esses algemados por Satanás. Mas, infelizmente, muitos não estão interessados em saírem desta prisão. Muitos estão indiferentes diante da porta que Jesus abriu para libertá-los. Muitos, de fato, não querem sair. Estes não dão ouvidos à voz de Jesus e continuam prisioneiros. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 1, ele diz, de acordo com a nova tradução da linguagem de hoje: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço. O Espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que, quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Aqui Paulo fala de dois grupos de pessoas, sendo o primeiro os prisioneiros de Satanás que não haviam recebido Jesus em seus corações. E depois ele fala daqueles que viram a porta que Jesus abriu e decidiram sair do cativeiro para viver a vida livre com Cristo. Estes que foram libertos são aqueles que passaram a fazer parte do povo de Deus, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Todos que não fazem parte da igreja do Senhor Jesus Cristo estão ainda mantidos como prisioneiros de Satanás. Jesus disse claramente que veio dar vista aos cegos para que vejam e compreendam o Evangelho. Ele veio para libertar os oprimidos. Ele veio para tirar da prisão aquelas pessoas que estão prisioneiras, e acabar com as algemas de Satanás. Ele veio para anunciar o ano aceitável do Senhor. Você que me ouve neste momento, se você ainda não recebeu Jesus em seu coração, você está como um prisioneiro algemado dentro de uma prisão por Satanás. Há um justo juiz que abriu as portas da prisão e ele te convida para você sair para fora. Ele diz: meu filho, venha aos meus braços, porque o meu filho Jesus Cristo, ele já pagou a sua dívida quando ele foi crucificado na cruz. Ele cumpriu com a pena que você deveria cumprir. Ele te convida para você sair da prisão, para você ser liberto da opressão do mal e viver uma vida plena com ele. Você vai rejeitar esta proposta do Filho de Deus? Rejeitar esta proposta é mais insano do que um prisioneiro ter uma porta da cadeia aberta, legalmente, e ele dizer: eu não quero sair, prefiro viver prisioneiro aqui neste lugar, prefiro ser privado da minha liberdade. Eu quero morrer aqui nesta prisão. Isto parece ser absurdo, mas é o que tem acontecido no mundo com bilhões de pessoas que ainda não se entregaram a Jesus Cristo. Você pode estar perguntando: mas como me entrego a Jesus? Como eu posso sair da prisão de Satanás? Isto é bem simples. Se você tem um coração sincero para receber Jesus no seu coração, basta você conversar com ele. Você pode orar a Jesus dizendo: Senhor Jesus, eu não quero ser prisioneiro de Satanás. Eu creio nas suas palavras, de que o Senhor veio
para libertar da prisão e da opressão do mal. Eu creio que o Senhor veio para pagar os meus pecados na cruz para que eu possa ser salvo. Eu creio que o Senhor é o Filho de Deus que veio para buscar e salvar os perdidos. Eu o recebo em meu coração como único e suficiente Salvador. E peço que o Senhor governe a minha vida. Eu quero ser seu discípulo, eu quero te seguir todos os dias da minha vida até o fim. Eu quero fazer parte da sua família, Jesus. Eu quero fazer parte do seu povo. Me ilumine para que eu possa te servir no lugar certo, onde honrem o Senhor e a tua palavra. Que assim seja, para a glória do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Amém. Este é um exemplo de oração, mas o ideal é que você faça uma com as suas próprias palavras, se entregando completamente a Jesus Cristo. Que Deus te abençoe nesta direção. E eu vou orar agora para que Deus lhe ajude e faça com que você permaneça nos caminhos de Deus até o dia em que Jesus vier para buscar a sua igreja, porque nós seremos levados para habitar com Ele eternamente. E ainda que estejamos sepultados, Ele nos levantará da sepultura e nos dará um corpo incorruptível, imortal, um corpo glorioso para vivermos com Ele para sempre. Oremos ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai soberano, eu te agradeço mais uma vez por esta palavra salvadora que o Senhor, ó Deus, trouxe através daqueles que o Senhor alistou para escrever, ó Deus, a tua palavra. Ó Deus, eu peço nesta hora que o Senhor dê a iluminação, o entendimento para todos aqueles, ó Deus, que ouviram esta palavra, para que possam tomar uma decisão muito séria na vida, se é que não tomaram ainda, de receber o teu Filho Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ajude estas pessoas, ó Pai, a fazerem isto nesta hora, que elas não venham deixar para depois, porque elas vão ser vencidas pelos males da vida, pelos afazeres, pelas preocupações deste mundo. Que elas façam isto neste momento. Ó Deus de poder, dai sabedoria. Ó Deus, que o teu Espírito Santo possa guiar esta pessoa em toda a verdade e que ela possa, ó Deus, neste mundo ser uma fiel testemunha do Senhor. Abençoe, ó Pai. Peço ainda nesta hora, o Senhor abençoe os teus filhos, dando a eles o pão de cada dia, abençoando na renda, nos negócios, dando também, ó Deus, saúde plena. Se há alguém que está me ouvindo, que esteja enfermo, toca, Senhor, neste corpo enfermo, tira toda doença, desde a cabeça aos pés, eu repreendo, saia deste corpo, enfermidade, vá embora para nunca mais voltar. Meu Deus, garanta a cura e que os teus filhos glorifiquem ao Senhor, que é o nosso Deus. Eu peço, portanto, a tua bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. E eu peço mais uma vez que vocês multipliquem esta mensagem para abençoar outras pessoas. E também, se você não se inscreveu no canal Palavras de Vida, se inscreva, porque assim você será um parceiro nosso na semeadura da Palavra de Deus e Deus recompensará a sua vida. Também eu peço que vocês intercedam por este ministério para que nós possamos cumprir com o propósito de Deus neste mundo. Então, que Deus abençoe a sua vida. Até em breve, se Deus assim quiser. Um grande abraço a todos e a todas.